não acha que, Não tem. inclusive, quer dizer, dentro do que nós estamos falando, né, sempre juntando muito a cultura, né, as expressões culturais com a base socioeconômica e política da sociedade, quer dizer, um projeto político que promova socialmente, economicamente, a inclusão, né? Promova as camadas até então desfavorecidas e tal, que tirem-nas da opressão sob a qual viveram historicamente sempre, né? É um caminho promissor Muito, para muito. a independência da cultura popular, É um a caminho. criatividade cada vez mais dela. Porque o agente da cultura popular, embora seja esse resistente que você fala, mas as condições de vida dele, no existencial puro e simples, né? Além da sua produção cultural e tal, ela pode ser de tal maneira oprimida, né, miserável, né, que essa resistência se torna pequena para o vulto de opressão que ela tem que vencer. Está entendendo? Então, se ela não sai desse lugar social em que historicamente ela sempre foi obrigada a estar, né? Se há uma política de promoção disso, é uma política de esperança também para o terreno da cultura. É verdade. Se há uma coisa que incomoda muito, né, chegando à angústia nossa, é o seguinte: você vai para o interior do Brasil, a dita cultura confiável, pura, criativa do povo se mantém, porque não compensa ao investidor, ao dominador do processo cultural investir no interior. Vai trabalhar no interior que não tem livraria, não tem teatro, né? Então aquela cultura se mantém muito firme, autêntica, mas às custas de quê também? Aí é que vem a grande angústia, que é o seguinte: não chega lá essa invasão cultural de quem detém poder econômico, mas não chega assistência social, assistência médica, assistência dentária, assistência educacional. Como resistir a isso? Como resistir a isso? É um troço terrível. Então nós não temos o direito, nós professores universitários, de querer que essa coisa se mantenha autêntica e tal, e em troca, muito entre aspas, a vida dessa gente seja muito sofrida, né? Os filhos morrem de fome. Se você vai ver Tracunhaém, o artesão de Tracunhaém vive numa situação social terrível. Os mestres que fazem as carrancas de São Francisco, o mestre de folguedos do interior de Mato Grosso, a situação em que eles vivem é terrível. Aí fica aquela coisa, sim, mas eles não sofreram a grande invasão, mas também não vivem. Aí entra o negócio da coisa humanitária, qual é a principal missão do ser humano no mundo? É viver. Não é sobreviver, não, é viver com dignidade. Com dignidade. E conviver alegremente. Para isso não pode ter fome. Pois é, mas então é um problema muito sério. Eu queria até rapidinho aqui lembrar que eu fiz uma nomenclatura agora, criei uma nomenclatura, lancei em trabalhos publicados, mudando um pouco essa coisa da cultura. Porque aqui no Rio de Janeiro, vamos ao Rio de Janeiro, favela não é um problema cultural do ponto de vista do exercício cultural. Eles estão as parabólicas, eles vivem à sombra da classe média. A mocinha da favela quer comprar e compra sandália à prestação da filha da patroa. A patroa discute a novela com a empregada. Eles vivem à sombra da classe média. Portanto, o seu processo cultural de identidade sofre muito. Eles não mantêm. É um processo cultural que varia da novela para o funk, para esse tipo de canal. Quer dizer, é uma coisa assim de absorção. Esse convívio classe média e populações assim dos grandes centros. Embora exista ainda no grande centro alguma forma de resistência cultural nítida, não é palpável, mas muito pouco. Então, nós podíamos fazer o seguinte: cultura do povo, essa cultura que cria, independente, autêntica, essa cultura espontânea do povo. Cultura popular é a cultura dos grandes centros, das populações menos favorecidas socialmente,
menos favorecidas Mas não e que vivem à sombra dessa coisa da classe média. Aí tem a cultura erudita, assim, então, cultura do povo e cultura popular. Porque não adianta, também não temos que romantizar povo, não. É uma fala meio... Mas não tem que romantizar povo. O povo é uma grande sociedade, vai ter suas virtudes, vai ter as suas desvirtudes. E porque também está muito sujeito às tentações do humano. As tentações do humano. O consumismo, por exemplo. Exatamente. O consumismo, então, é difícil quem não participe desse ideal. Esses shoppings do subúrbio, lá de São Gonçalo. São cheios, apinhados. É uma loucura. Aí estão a classe média, mas estão também eles ali. Do consumismo pode entrar só no setor de alimentação, não entrar nada, mas estão ali, quer dizer, a ânsia de... O que é o capitalismo? A ânsia de posse e prevalência da quantidade sobre o capitalismo, sobre a qualidade. É ânsia de posse e prevalência da quantidade sobre a qualidade. Então, essa coisa do consumismo atrai muito. Esse tipo de povo seria uma cultura que eu chamaria de popular e deixaria a cultura do povo para esses outros segmentos todos, mas que me preocupa também dentro daquilo que eu tentei alinhavar do que você falou. Nesse sentido universal, recuperando lá, exatamente confirmado aí nas falas, né, em ambas, e eu puxei pelo humanismo, porque eu vejo essa relação, como você apresentou aí, né, quando você pensa o comunitário, eu que atuo nessa frente também do comunitário, da comunidade, e os conceitos e os atos em si em torno da cultura popular, né? Então isso tem uma aproximação nos que tem a utopia, o sonho, né? Nós que sonhamos com essa vida boa e melhor, no humanismo, no comunitário, recebemos as mesmas críticas, por vezes eu vejo, que daqueles como Ariano Suassuna, né? Ivan Proença, nessa defesa de uma cultura brasileira, de uma cultura popular, de um movimento nosso. Críticas no sentido, são nostálgicos, né? Estão numa nostalgia, tem uma coisa assim. Vejo a mesma situação. E por quê? Por isso que eu apontei para o universal lá no início, quer dizer, eu vejo, porque isso não é do lugar, quer dizer, o cultural vem com o lugar, mas da natureza do humano, né? No nosso lugar de humanos, quer dizer, a natureza nos empurra para o que é nosso efetivamente. E eu vejo nosso essa incessante busca pelo lugar bom, pelo lugar solidário, né? Pela troca. E a cultura popular, nas suas diferentes apresentações e movimentos, me confirma essa Todas relação. As vezes que ela saiu do comunitário, ela entrou numa adesão ao sistema. E aí é que eu quero chegar, quer dizer, aí é que vem essa questão, quer dizer, quando ela chega, ele falou do samba, você lembrou lá o Parintins, né? Quer dizer, quando ele vai para o movimento do show business, na verdade não é o show business, é o modelo imperial, não é isso? Verdade. Contra o conhecimento e a evolução humana, efetivamente. Apropriado por esse modelo, uma vez apropriado, perde essa razão, porque ela aí vai para a razão consumista, o outro consome, né? Eu tenho essa preocupação hoje quando penso em comunidade de estudantes universitários querendo consumir o interior, só consumir. A lógica do consumo é a lógica do capital, é perversa, né? Consumir, eu passo a ser mais um conhecedor da cultura popular. Consumir, passa a ser mais um conhecedor. Mas isso não significa que eu sou parte daquilo ali. E o ideal, essa é a busca, e quero ver se Ivan confirma, é que todos sejamos parte disso que eu chamo de universal. Né? Tá vendo? Olha a tecnologia do que chamo de universal. Porque, Ivan, eu vejo nas andanças e movimentos aí do popular, na verdade, uma reação à opressão. Eu penso assim, não sei se eu estou aqui num diletantismo só, ou se você ajuda a confirmar, e mesmo no campo da filosofia.